Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislene e hoje eu vou fazer a tag que eu vi no canal do Livraria em Casa, se não me engano. Eu já vi essa tag em vários canais, mas quando eu assisti no Livraria em Casa eu achei bem legal e eu resolvi fazer aqui no meu canal também. Eu já peço para vocês deixarem um joinha, já compartilharem o meu vídeo aí com seus amigos que gostam também de livros e de literatura e vamos lá! É uma reunião de livros em que a gente vai ter alguns temas pra gente falar o que a gente não gostou e por que a gente escolheu aquele livro pra aquele tema, ok? Então vamos lá. O primeiro tema aqui, né, da tag é um livro que todo mundo amou, menos eu. Aí eu já vou começar causando uma discórdia muito grande, porque o livro que eu vou colocar nesse tema é o livro Pax. Vai aparecer aqui do ladinho a capa dele. Eu não tenho esse livro. Quando eu li ele emprestado de uma amiga minha. E Pax realmente é um livro muito bonito, mas a maioria das pessoas que eu conversei amou assim de paixão, virou tipo o livro da vida. E pra mim não foi assim. Eu senti que eu fiquei um pouco meio que com medo da história, sabe? De como a história ia progredir. Vou falar um pouquinho sobre esse livro então. O livro Pax, ele se passa, né, num período de guerra. Então ele é um livro meio que de guerra, tipo o Menino do Pijama Listrado, sabe? Com aquela temática meio de fundo, um plano de guerra, né? E aí, o que acontece? A gente tem o Pax, que é a raposinha, né, que é a ideia ali da raposinha, que tem na capa e tudo, e uma criança lidando com essa raposa e com as mudanças que estão acontecendo na vida dela por causa da guerra. E eu acho que o que me atrapalhou nessa leitura, para eu não ter gostado tanto, foi justamente esse cenário de guerra. Porque eu fiquei o tempo todo na história achando que em algum momento ia dar algo muito ruim, muito errado. E aí eu fiquei meio com medo, sabe? Eu fiquei totalmente insegura quando eu tava lendo esse livro. Por isso que eu resolvi colocar ele aqui hoje, que é um livro que a maioria das pessoas ama de paixão, ama da vida. E pra mim não foi uma coisa assim tão assim, maravilhosa, sabe? Não foi uma experiência de literatura tão maravilhosa assim, principalmente por causa dessa questão de ser um cenário de guerra e ser uns personagens tão bonitinhos e eu não queria que nada de ruim acontecesse com eles, então eu fiquei tensa o livro inteiro. Vamos pro próximo tema então. O próximo tema é um livro com um protagonista insuportável ou difícil de ler. Para esse tema aqui, do protagonista insuportável, eu escolhi o Morro dos Ventos Uivantes. Quem já leu esse livro sabe que tem ali uma pessoa nessa história que é insuportável. Eu fiquei o livro inteiro querendo que ele morresse. O nome dele é um pouquinho diferente, eu nem sei se pronuncia assim, mas eu li Radcliffe, eu não sei se pronuncia assim. Eu vou colocar escrito aqui embaixo para vocês saberem de qual personagem eu tô falando. Meu Deus, desde quando esse personagem aparece no livro, e quando ele aparece no livro ele ainda é criança, mas ele já era chato pra caralho, que coisa chata. E à medida que a gente vai lendo o livro, a gente percebe que tem umas partes que são mais focadas em alguns personagens, né, e outras partes mais focadas em outros. Não é totalmente dividido, né, cada capítulo totalmente sobre um personagem e outro capítulo totalmente sobre outro, não é assim a divisão do livro, né, ele é um livro bem normal, bem comumzinho, né, nessa parte aí dos personagens. Só que quando a gente tem algum momento falando do Radcliffe, cara, é insuportável. O cara faz questão de ser o cara mais chato, mais aborrecido, mais insuportável de todos os tempos. Eu tava louca que ele morresse. Eu queria muito que ele morresse pra me continuar lendo o livro. Eu ficava assim, gente, mas esse cara não vai morrer, não. Tô esperando esse cara morrer pra me continuar. E eu fiquei o tempo todo, quando eu tava lendo, né, o Morro dos Ventos Uivantes, querendo que ele morresse. Pra quem não sabe, né, Morro dos Ventos Uivantes é um clássico da literatura, né, ele é um livro assim bem antigo e ele voltou assim a ser famoso, a ser falado na época do Crepúsculo, porque a Bella, né, lá do Edward, era o livro favorito dela. Então, Morro dos Ventos Uivantes voltou a ficar famoso e aí muita gente leu de novo, né, saiu edições novas e tal. E já faz um bom tempo que eu li, mas ele realmente tem o protagonista, né, o personagem mais difícil de ler.
Vamos para a próxima? Próximo tema é um livro que você deixou pela metade. Eu acho que todo mundo tem um livro que deixou pela metade, né? Porque é bem comum na vida de nós, leitores, né? Livros em que a gente não gosta e acaba, às vezes, abandonando. Esse livro que eu vou falar é o livro Rainha de Copas. Eu ganhei esse livro de presente e eu tava louca pra ler. Então eu fui com muita sede ao pote. E quando eu fui ler o livro, não foi uma experiência tão agradável assim. Eu acho que a história tem tudo pra dar certo. Tem várias coisas legais, várias coisas acontecendo, né? E explica muita coisa sobre a infância da Rainha de Copas, sobre o Chapeleiro Maluco, porque nesse livro conta quem é realmente o Chapeleiro Maluco e como ele ficou maluco. É muito interessante, só que a narrativa, a forma como o livro foi escrito é muito lenta, é muito devagar. E a gente não fica, sabe, com aquela emoção que a história deveria ter, porque a gente tá lendo a história de uma rainha, a história do País das Maravilhas, mas a gente não fica maravilhado porque o livro é muito lento, a forma como o livro é contado, como a história se passa é muito devagar. Então ele é um livro que eu deixei pela metade. Vamos pro próximo tema? Próximo tema é um livro que você se recusa a ler. Nesse caso aqui eu tinha vários para colocar. Mas assim, eu vou colocar aqui o Crepúsculo, porque realmente é um livro que eu acredito que até hoje, né, até o presente momento, é um livro que eu não tenho nenhuma vontade de ler. Eu assisti os filmes, eu até gostei dos filmes, não tem nada a reclamar dos filmes, pra mim foi tudo meio que ok e tal. Mas eu não me vejo despendendo um tempo, sabe, sentada, lendo, assim, passando horas do meu dia, do meu final de semana lendo Crepúsculo. Eu acho que eu passei da fase de ler Crepúsculo, sabe? Porque tem muito disso, né? Vocês aí que são leitores, deixem seus comentários aqui embaixo me falando qual que é a fase de leitor de vocês. Eu acho que a literatura tem muito dessa questão de fases. E eu não tô na fase, eu acho que já passou a minha fase de ler livros com essa temática, sabe? Então não é o tipo de livro que eu leria. Vamos pro próximo tema? Próximo tema é um livro que você empurrou com a barriga. É aquele livro que mesmo ruim, você quis terminar, né? E você foi empurrando com a barriga até terminar. Nesse caso aqui eu coloquei um livro que, se alguém me pergunta assim, qual foi o livro que eu não gostei, né, um livro que no contexto todo eu não gostei, eu vou falar dele, que é Eu Sou o Mensageiro, vai aparecer ele aqui também. Esse livro, ele é de um autor muito famoso, porque ele é do mesmo autor que escreveu A Menina que Roubava Livros, então dava pra gente esperar uma coisa assim, fantástica dele, né? Só que esse livro é muito ruim, eu odiei esse livro. Se tem algum livro que eu falo que eu sou capaz de falar, eu odiei, é esse livro, Eu Sou o Mensageiro. A história é lenta, ela é cheia de buraco, o cara é muito chato. A leitura, sabe quando você tá lendo, você não tem prazer de ler a história do personagem. O ambiente não é bem escrito, o contexto da história não é bem escrito. Ele tem um ótimo começo, né, que ele começa retratando um dia na vida do personagem principal em que ele tá num banco e o banco é assaltado. Então meio que essa parte aí é muito legal. Só essa parte, tipo, o primeiro capítulo do livro é bom, é ok. Mas aí depois o resto da história, cara, é um lixo, é muito ruim esse livro. É um livro que eu não gosto, não indico, não recomendo. Mas também conheço pessoas que gostaram. Se vocês gostaram, comente aqui que você gostou, porque eu não é pra mim. Vamos passar pro próximo tema então, pra causar mais discórdia ainda? Continuando. Um livro com um clichê bem difícil de engolir. Tá, eu escolhi um livro aqui que eu acho, é o meu ponto de vista, tá, gente? Cada um vai pensar de uma forma diferente. Eu acho que pela temática do livro não precisava do romance, sabe? Não precisava, poderiam ter inventado uma outra, o autor podia ter pensado uma outra coisa. Eu tô falando do livro Fortaleza Digital do Dan Brown, vai aparecer ele aqui também. O que acontece? É um livro meio puxado assim para ficção científica, né? A gente tá falando ali de um código inquebrável com um computador e uma... Tá, ok, então a gente pensa o quê? De programadores, de sistema, coisas nesse sentido. Pra que tem que ter um romance bem dos clichês, bem daqueles bobos, chatos na história? Eu acho que não precisava ter um clichê muito bobo e no final do livro você fala assim, pô, cara, eu não acredito que era isso, que coisa chata, que coisa totalmente desnecessária.
O resto da história é muito bom, é bem dinâmico, o livro é dinâmico, né? Porque Dan Brown, ele escreve geralmente no mesmo padrão, então é um livro bem parecido com os outros que ele já escreveu, uma parte ali mais dinâmica, né? E tudo mais, só que tem um romance clichê lá totalmente desnecessário. E agora o último tema, né? Que é um livro que você amou e mais ninguém. É aquele livro que, tipo, eu pelo menos pensei assim, aquele livro que eu li, que eu amei demais e eu praticamente não vejo ninguém comentando sobre ele. Aí nesse caso aqui eu escolhi A Menina que Não Sabia Ler. Vou colocar a fotinho dele aqui. Esse livro é provavelmente um dos meus livros favoritos. Eu gosto muito da temática da história, eu gosto muito de como a história foi escrita. Eu gosto muito também do cenário da história, porque dá pra gente pensar em várias coisas. E ele é um livro que ele passa uma sensação até de medo pra gente. Apesar dele não ter essa temática, né, do suspense, do terror, em vários momentos a gente chega a ficar com medo do que está acontecendo na história. A gente fica meio que com aquele lance de estar sendo vigiado, de estar sendo perseguido, né? De ficar com medo. Ele é um dos meus livros favoritos. Eu sempre indico ele, mas eu conheço poucas pessoas que leram A Menina que Não Sabia Ler. Apesar que ele foi traduzido com esse nome, mas o nome original do livro não é esse. Eu não me lembro agora o nome original. Eu não sei se é Florence e Gilles, é uma coisa assim. O nome original do livro, na verdade, é o nome de dois personagens, que são os personagens principais, né? A Florence, ela é uma menina, assim, que ela tá na casa de um tio dela, de um parente dela, morando com ela e o irmão, porque ela não sabe o que aconteceu com os pais dela e ela tá morando lá nessa casa. Só que ela também não conhece o tio. E ela vive lá com os empregados. E o tio dela falou que ela podia fazer qualquer coisa, né? Deixou permitido lá com os empregados que ela pudesse fazer qualquer coisa, menos entrar na biblioteca. Ela não poderia aprender a ler porque mulher que lê dá problema. E aí já começa assim com essa questão aí da proibição. E quando a gente sabe que quando a pessoa é proibida de fazer alguma coisa, o que a pessoa faz? Faz o que proibiram, é claro. Então, Florence faz o que? Aprende a ler, né? Ela vai pra biblioteca, aprende a ler. E isso aí gera um desenrolar gigantesco na história, sabe? É muito bacana, vale muito a pena ler esse livro. E eu quase não vejo ninguém falando que leu, que gostou, como é que foi a leitura. Espero que mais pessoas comentem aqui embaixo falando que também leram A Menina que Não Sabia Ler. Aí, pessoal, essa é a tag da Discordia, né? Falei aí os 7 temas. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês do canal lá do Livraria em Casa, que foi aonde eu vi e achei legal, para vocês verem o vídeo dele também, conhecerem as discórdias, né, os livros dele que causam discórdia. E vou pedir vocês mais uma vez para deixar o joinha e compartilhar o meu vídeo. E depois eu volto para gravar mais tag para vocês. Até a próxima. Tchau!